O ano, diga comigo, o ano do selo de Deus. A palavra de Ageu diz que nós fomos escolhidos para reinar com o Senhor. E eu tenho falado todos os cultos praticamente que essa palavra está gravada no meu coração, nas minhas células, porque eu me apropriei disso não só de uma forma teórica, não só de uma forma no espírito, mas também de uma forma prática no meu dia a dia, e eu tenho já vivenciado, visto os céus abertos, Deus dando direção, o reinar de fato com Cristo. Isso é para todos nós, filhos de Deus, e se Deus está liberando essa palavra, é porque Ele quer que você venha a reinar em 2026. Me ajuda a pregar quem está ao seu lado. Se você ainda não deu um bom dia para ele, diga: esse é o ano do selo de Deus na sua vida. Você foi escolhido, arregimentado para reinar com o Senhor. E o que nós vamos estudar hoje nessa manhã? Põe para mim, meu diácono, olha só: selados para governar em tempos de abalo. Quantos receberam o selo de Deus, do Espírito Santo? Então você foi selado para governar em tempos de abalo. Muitos não entendem por que nós estamos sendo levantados e preparados para essa geração, mas eu posso dizer para você, e eu posso assegurar você, e eu posso dizer da parte de Deus, que existe um para quê, existe um porquê, existe uma missão para todos nós, e não é porque os dias estão ruins que nós não vamos ser usados. É justamente porque os dias estão ruins que o Senhor nos levanta, porque nós recebemos um selo, nós recebemos um envio. Eu tenho falado isso, eu tenho pregado sobre isso. Na quinta-feira passada, meu abençoado pastor David fez coro comigo e falou disso. Olha, quando você manda algo pelo correio, uma carta, uma correspondência, você coloca um selo, e aquele selo é a certeza de que aquela mensagem, aquela correspondência, aquela carta vai chegar no seu destino. E nós recebemos esse selo do Espírito Santo, ou seja, nós temos um destino, nós temos uma missão a cumprir aqui na terra. Nós precisamos nos levantar para governar no meio de um mundo de abalo. Você pode já fazer essa confissão de fé comigo nessa manhã, com uma das suas mãos aos céus? Fala: eu fui selado para governar em tempos de abalo. Mais uma vez, fui chamado para governar, selado para governar em um tempo de abalo. Diga quem está ao seu lado: você está sendo chamado para governar, porque você tem um selo, o selo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você está pronto para receber essa palavra no seu coração? Está bem acordado em nome de Jesus? Então vamos ler a palavra, que é a palavra profética, que está em Ageu 2, verso 23, que diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho aqui ratificado, não é a palavra de homem, mas é a palavra do próprio Senhor dos Exércitos. Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar. Aqui está o selo, esse anel de liderança, de governo, de autoridade, de poder, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos foram escolhidos por Deus essa manhã? Digam amém. Então, mais uma vez, nós vamos ouvir da parte de Deus qual que é a direção, qual que é a missão, qual que é a carreira que Deus quer que nós venhamos a correr em 2026. Então curve sua cabeça, nós vamos falar com Deus nessa hora, nesse espírito doce. Pai, nós te rendemos mais uma vez louvor, glória, misericórdia. O Senhor é justo, fiel, bom e verdadeiro. Nós estamos aqui nessa manhã, Jesus, para receber de Ti esta palavra que vem alimentar o nosso coração, esta palavra que vem, Senhor, trazer paz do nosso coração humano, trazer paz ao nosso coração, Senhor, muitas vezes atemorizado. Mas eu quero, Senhor, nessa oração inicial, trazer à mente da Tua igreja o que nos traz esperança. E a Tua palavra diz que nós não somos aqueles que se atemorizam das más notícias, como cantamos hoje, como declaramos no momento da adoração. Nós oramos, Jesus, porque estamos seguros em Ti, confiantes em Ti, porque fomos comprados, escolhidos, selados pelo Teu Santo Espírito. E nesta manhã, o Senhor mais uma vez vai nos dar direção, através da homilia, através do sermão. Eu peço, Jesus, que eu diminua, que Tu cresças, e que o Senhor venha falar, que o Senhor venha exortar, direcionar e conduzir as Tuas ovelhas santas neste caminho, que nem o louco erra. Que nós possamos receber mais uma vez nessa manhã esta mensagem que vem do Teu trono. Assim nós oramos, assim recebemos de antemão, em nome de Jesus. E a igreja que crê, os selados pelo Espírito Santo de Deus, digam amém, amém, amém. Dê mais uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Meus irmãos amados, família bendita, eleitos de Deus, chamados segundo a presciência de Deus Pai, aqueles que estão sendo escolhidos para reinar, para viver um ano diferente, mas um ano espiritual. Se é você, diga amém. Eu gosto de iniciar sempre aterrissando, trazendo todos a mesma página, colocando todos no mesmo lugar. Como eu disse, alguns estão saindo de férias, outros estão voltando. Então é bom que a gente entenda o que Deus tem nos falado desde o último dia 31 do ano passado, de dezembro, e nós estamos desde janeiro, então, navegando por essas águas. Estamos caminhando como igreja por uma série que não nasceu no coração de homens.
E eu ratifiquei aqui quando eu estava lendo a palavra de Ageu, diz o Senhor, não é palavras de homens. Então, o que nós estamos vivendo, igreja, não nasceu no meu coração, não nasceu sequer no coração do apóstolo, mas nasceu no coração de Deus. E Ele está, através dos seus santos profetas, Ele está repartindo isso com a sua noiva, com a sua igreja. Então, hoje nós vamos avançar mais nessa direção, nós vamos dar passos de mais profundidade, e quanto mais nós estamos avançando, nós estamos entendendo que isso não é apenas uma direção, é uma direção, mas eu quero dizer, não é apenas uma direção teórica, vamos dizer assim, mas é uma direção prática. Eu quero que você entenda que é um passo a passo. Por isso nós estamos aqui numa série, entre aspas, dissecando a mensagem, entendendo como isso se aplica na nossa vida, porque, como eu disse, não foi uma palavra do coração do homem, mas foi liberada como uma direção profética. Essa é a palavra que eu queria usar, uma direção profética, apostólica para a sua e para a minha vida. E eu estava dizendo que quanto mais nós entendemos o selo de Deus, esta marca espiritual, ela vai fazendo sentido nos nossos corações. Deus vai nos colocando no lugar que é o centro da sua vontade, e nós vamos recebendo uma capacitação do Santo Espírito de Deus, do Espírito Santo, para que nós venhamos a exercer governo. Então, desde o primeiro culto, nós aprendemos que selo não é o fim, mas o selo de Deus, ele é o começo. Como eu disse, quando você pega uma correspondência, uma carta, você coloca o selo. Aquele não é o fim, mas aquele é o início de uma jornada que essa carta será lançada. Então, como filho de Deus, você não está no fim, mas você está no começo de uma jornada, no começo de um ano. E nós entendemos que fomos selados para então reconstruir. Já entendemos isso nos cultos passados. Selados porque Deus nos escolheu para essa nobre missão. E Deus tem falado isso. Ele exige caráter e Deus exige alinhamento. Na quinta-feira passada, como eu disse, o abençoado pastor David, ele explicou que o selo, ele exige um caráter. Deus, ele exige um caráter para sustentar este selo de autoridade. Então, nós temos entendido que há uma responsabilidade santa. Fala com a sua boca isso, santa responsabilidade. É isso que pesa sobre os nossos ombros, uma responsabilidade santa de nós nos aplicarmos aquilo que Deus está dando como direção para as nossas vidas. Então hoje o Espírito Santo, ele nos leva a compreender qual que é o objetivo de tudo isso. O governo espiritual em tempos de abalo. Diga comigo, governo espiritual em tempos de abalo. É para isso que nós somos selados, esse é o tema desta manhã. Então a Bíblia nunca prometeu que os nossos dias seriam fáceis. Você sabe que existe um evangelho um pouco romantizado aí fora, um pouco emocionado aí fora pela geração atual, mas a Bíblia nunca nos prometeu que nós viveríamos dias fáceis. Pelo contrário, a Bíblia nos alerta de dias difíceis. O Senhor nos alertou que haveriam dias complicados, dias instáveis e também dias turbulentos, mas também Ele nos disse que o povo dele, o povo de Deus, viveria, convicto da vitória. Então eu não trago aqui um prognóstico de incertezas, eu trago um prognóstico espiritual de certezas, porque fé não é incerteza, fé não é sequer esperança, fé é a certeza e a convicção daquilo que eu espero. Então, pela fé, nós podemos ter esse prognóstico, nós podemos ter essa expectativa de que por mais que os dias sejam abalados, sejam instáveis, sejam turbulentos, nós estamos no centro da vontade de Deus. E eu tenho focado em explicar o quanto os crentes modernos, essa palavra que eu tenho usado, romantizam a vida cristã e não vivem então uma vida espiritual de responsabilidades. Hoje o crente moderno, ele quer ser ausente das suas responsabilidades, ele quer desfrutar das promessas, mas ele não quer desfrutar da jornada. Nós temos chamado isso de um processo de Deus. Só que se nós retirarmos o processo, você já entendeu isso, da nossa vida, nós não experimentamos os ensinamentos. Se nós evitamos os processos, o ensinamento ele é ceifado. Então nós não podemos evitar. E existem ensinamentos que nós só vamos aprender no meio de um mundo abalado, no meio de um mundo instável, no meio de um mundo turbulento. Em João 16:33, a palavra de Deus diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Eu tenho dito, a palavra não promete dias fáceis. No mundo, se eu perguntasse aqui, quantos estão vivendo aflições? Eu acho que todos nós levantaríamos as nossas mãos, porque o mundo, nós vivemos essa instabilidade. Mas graças a Deus, porque Jesus, ele já deu também a resposta. Passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Levante uma das suas mãos e faça essa confissão de fé comigo já. O meu Senhor Jesus Cristo já venceu o mundo. Dizia Billy Graham, né? Nós já lemos a última página.
E nós vencemos, ele venceu. Então ele venceu o mundo, e porque ele venceu o mundo, ele nos chama de mais que vencedores. Então é o que eu disse, não é que nós vamos trazer aqui uma confissão derrotista, de medo, de vitimismo. Pelo contrário, nós vamos olhar a realidade, vamos falar, o mundo está instável, as coisas estão ruins aí fora. Porém, o Senhor Jesus já tinha previsto a curva, ele falou, eu venci o mundo. Então o problema é que muitos cristãos confundem fé com fuga. Fala, fé com fuga. Muitos confundem isso. Eles querem fugir e não exercitar a fé. É o que eu falei, eles querem ser ausentes ao processo. Mas não é assim que a palavra nos ensina. Então nós não podemos confundir a fé com a fuga. Muitos acham que a fé é não enfrentar as crises, mas a fé é justamente nós enfrentarmos. Fé não é você ficar sentado esperando as coisas se resolverem sozinha, no meio de uma crise, no meio de uma incerteza, no meio de uma circunstância contrária, sem o mínimo esforço, sem você, arregaçar as suas mangas. Muitas vezes é uma questão de dívida financeira, é você ligar, você buscar o recurso, é você trabalhar, é você buscar uma outra alternativa. O que é isso? Esse é o esforço, essa é a nossa parte. Mas muitos confundem essa fé com essa fuga. Então preferem fugir, preferem se esconder. Acho que é o avestruz, né? Ele coloca a cabeça dentro da terra, ele se esconde para não ver as incertezas do dia. Então hoje nós temos o crente avestruz. Olha que coisa maravilhosa, ou coisa desgraçada, né? Não é maravilhosa? Que se escondem, porque estão confundindo a fé com a fuga. Só que quando nós vamos para a palavra, a Bíblia nos mostra que a fé, ela nos faz governar no meio das crises. Então veja que incoerência, Beni. Chega o mundo abalado, chega a incerteza, Deus diz, eu tenho a fé, vocês têm a fé que vence. A fé que nós temos não é a fé da antiga aliança, que era a fé natural, a fé do homem. A fé da nova aliança é um dom de Deus. Paulo diz isso em Efésios. Então nós recebemos esse dom de Deus, que é essa capacitação, para nós crermos em Jesus, pela graça sois salvos, mediante a fé. É esta fé que nós temos, isso não vem de vós, não é mais a fé da antiga aliança, mas isso vem de Deus. Então, eu tenho a fé que vem de Deus, Deus me capacitou através da fé, Ele me deu o dom da fé, o primeiro dom que você recebe para crer em Jesus. Para que Deus nos dá esse dom? Para justamente nesse cenário caótico nós nos levantarmos como governantes. Nós nos levantarmos como aqueles que vão reinar em tempos de abalo, em tempos de crise. Você está entendendo qual que é a métrica do Espírito para essa manhã? Para 2026, para a sua e para a minha vida? Então, quando nós vamos para o livro de Ageu, Deus ele é muito claro quando Ele está falando com o governador de Judá, quando Ele está falando com o Zorobabel. Ele diz assim, fala a Zorobabel em Ageu 2:21. Governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Talvez você não tenha se dado conta dessa expressão. Farei abalar o céu e a terra. Então observe, Deus não está dizendo Deus não está colocando uma condicional a Zorobabel. Talvez Zorobabel eu faça. Deus está dizendo, eu farei abalar o céu e a terra. Então o abalo não é surpresa. O abalo ele faz parte do cenário. A pergunta então não foi se o abalo viria, mas a pergunta que nós temos que fazer é quantos vão estar de pé quando o abalo chegar. O que Jesus prega no Sermão do Monte em Mateus 7? Aquele que ouve e pratica. Você conhece a palavra? O que ouve e pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e sopraram os ventos, e caiu a chuva, e os rios transbordaram, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas Jesus também prevê um cenário daquele que ouve e não pratica. Ele diz, e sopraram os ventos, e caíram a chuva, e eu já preguei isso de forma exaustiva para você. A condição que Jesus coloca no Sermão da Montanha é a mesma, a diferença é uma palavra pequena, o que pratica. Porque a condição é igual, o vento vai vir para os dois, a chuva vai cair para os dois, o rio vai transbordar para os dois. Qual que é a diferença de um que fica em pé e de um que não fica em pé? O que fica em pé é o que ouve e pratica, o que cai é o que ouve e não pratica. Então você está ouvindo a palavra nessa manhã, eu tenho certeza disso, mas agora a sua responsabilidade em tudo isso é você praticar. Eu não posso praticar por você, eu posso até pregar para você, mas praticar por você eu não posso. Diga assim, praticar é a minha parte. Fala, é a minha responsabilidade. Diga assim, eu estou ouvindo a voz do profeta. Diga, eu preciso praticar a voz. Praticar a palavra, fica melhor, né? Praticar a palavra. Nós precisamos praticar a palavra. Você está entendendo o que Deus está dizendo nessa manhã, meu amado? Então é exatamente por isso que Deus, Ele sela. É por isso que Deus, Ele nos guarda. É por isso que Deus, Ele elege e Deus predestina. Eu preciso, mais uma vez, de uma forma, exaustiva, de uma forma contundente, bater nessas questões, porque o selo não é para tempos de calmaria. O selo, ele é para tempos de instabilidade. O selo não é para um conforto. O selo é para governo. Nós não podemos confundir uma coisa com outra. Quando Zorobabel é levantado como governo, eu já falei que o meu cérebro pensa no 3.0, né?
E aí eu tenho que alinhar a mente com o cérebro. É complicado essas. Talvez a ciência explique um pouco como é que a gente faz isso. Mas vamos lá. Quando Zorobabel é levantado como governador de Judá, ele não é levantado para reinar em um palácio pronto, eu tenho dito isto, mas ele é levantado para governar no meio da ruína. Neemias também é levantado para reconstruir os templos ou os muros de Jerusalém em tempos de crise. Ele diz, as cidades estavam assoladas, os muros derribados. Então não pense você que selo ele é conforto, o selo ele é trabalho. É para nós nos levantarmos com esse governo para estarmos num tempo de abalo, num tempo de crise e sermos governantes. O salmista diz no 11, verso 3, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Olha que pergunta reflexiva, mas a resposta bíblica ela é muito clara. O justo ele governa a partir do trono. Coloca o verso 4 para mim. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, ele está estabelecido, ele está num alto e sublime trono, diz também o salmista, os seus olhos estão atentos. Olha o que vai dizer o salmista, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que enquanto a terra treme, o céu continua firme. O trono de Deus está estabelecido, igreja. E eu quero anunciar para você nessa manhã que quem está alinhado com o céu não entra em pânico quando a terra treme. Quem está alinhado com o céu não entra em pânico no ano de eleição. Não entra em pânico quando os governos dos países desenvolvidos, dos grandes países, começam a se estremecer, começam a se levantar um contra o outro. Por que não entra em pânico? Porque sabe que o céu tem um trono e as pálpebras do Senhor, elas sondam e elas olham. Então, se eu estou alinhado com o céu, eu posso estar seguro. Porque mesmo em uma terra que treme, eu estou seguro, porque nós partimos a partir de um trono que está estabelecido no céu. A nossa luta ela parte da vitória. Então nós não precisamos entrar em pânico. Em Daniel capítulo 7, a palavra de Deus vai nos revelar uma verdade que ela é poderosa. Enquanto os reinos da terra se levantam e caem, a palavra diz, põe para mim, os santos do Altíssimo recebem o reino. Está lá em Daniel 7,18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então veja que nós estamos lendo Daniel. Muito antes das coisas estabelecerem, Jesus estabeleceu o seu trono, Jesus morrer numa cruz. A palavra já diz que nós temos uma garantia eterna. Isso é o quê? Uma salvação eterna. Receberão o reino e possuirão até o ano 2025, no dia 31. Então acabou o ano, acabou. É isso que diz a palavra? E reinarão e receberão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então o reino, igreja, ele não é apenas algo que nós vamos buscar numa vida após a nossa morte com um corpo físico. O reino não é apenas ir para o céu. O reino, igreja, é receber e manifestar o governo do céu aqui na terra. Você precisa entender isso. O que Jesus dizia? Jesus disse que nós recebemos o reino. Ele diz, o reino está em vós. Ou seja, o reino está dentro de nós. No Salmo 23, em Mateus 6, nada de Salmo 23, em Mateus 6,10, diz assim, vem o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você conhece essa oração do Pai Nosso, uma parte dela. Então nós precisamos entender que aqui nós precisamos aprender algo extremamente importante. Aqui nós precisamos trazer à nossa mente o que diz a palavra. O que a palavra está nos ensinando? Que o governo espiritual começa antes de qualquer posição visível. O governo espiritual começa antes de qualquer cadeira que você vai se sentar de governo nessa terra. O governo espiritual, ele começa antes de qualquer coisa que você possa ver materializado. Começa no coração. O governo começa nas nossas decisões. O governo começa na nossa postura diante das crises. Eu estou aqui talvez prevendo uma curva, como nosso apóstolo disse na transição do ano. Olha, 2026 será um ano muito difícil para o Brasil, economicamente, porque os economistas estão fazendo as previsões politicamente. Mas nós não vamos entrar no ano desesperado. O que vai ser de mim, Senhor? Por quê? Porque nós temos um reino e nós recebemos esse reino. Ou seja, o reino está em nós. Venha o teu reino, seja feito aqui na terra. O que é isso? Invada o céu aqui na terra e que nós venhamos a governar a partir dessa perspectiva. Não é da perspectiva da economia, do Globo News, não é dessa perspectiva, mas é da perspectiva do céu. E Jesus já falou, o reino está em vós. E Ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos, igreja. Então veja que essa palavra, ela traz o quê? Não é uma motivação da carne, mas ela traz uma ativação no espírito, amém, igreja? Nós estamos tendo a cada culto desse mês de janeiro o nosso espírito ativado para nós virmos a reinar em 2026. Só que
Nós temos que entender que então é um estilo de vida. É uma forma pela qual nós vamos viver em 2026. Não é para nós sentarmos num banco, eu ia dizer de igreja, mas de cinema, que aqui é a igreja de Cristo. Mas não é para nós sentarmos aqui no office, onde nós estivermos em 2026, recebermos um bom sermão e falarmos, uau, que palavra, que pregação, e sairmos daqui dando pulinhos de alegria. É para nós falarmos, Senhor, que eu venha ter o teu estilo de vida, que eu venha ser um cristão no meu trabalho, no meu casamento, na minha vida pessoal, que eu venha resplandecer o reino e o governo, antes de eu ver algo materializado, mas que os meus pensamentos, eles venham a ser governados pelo Senhor, que os meus sentimentos, que o meu coração, eles exerçam um governo antes de eu ver algo físico à minha frente. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Fala comigo, governo é um estilo de vida. Só que nós precisamos entender também que o problema de muitos é que querem autoridade sem a responsabilidade. A geração de hoje, olha o meio comercial como é que está, o meio executivo. A geração atual, ela quer um governo. O que é isso? Ela quer autoridade, mas ela não tem a noção que a autoridade vem junto à responsabilidade. A autoridade necessariamente precisa de responsabilidade, porque se você tira a responsabilidade, não existe autoridade. Uma autoridade, ela é instituída através de muitas responsabilidades. Quanto mais uma pessoa sobe em uma carreira, quanto mais uma pessoa sobe no mundo corporativo, executivo, quanto mais uma pessoa se destaca, mais responsabilidade essa pessoa ela tem, ou ela deveria ter. Então não pense você que você vai vir a governar de um lugar isento de responsabilidade. Eu tenho falado que a palavra profética não é para massagear o nosso ego, mas é para nos colocar num prumo. Zorobabel tinha um prumo em suas mãos, é para nós sermos alinhados. Por quê? Porque o trono, ele não pode ser dado sem um processo, não pode ser dado sem um governo. Governo traz e requer submissão, igreja. Então diga comigo mais uma vez para você gravar no seu coração: a autoridade necessita de responsabilidade. Nós não podemos ter um trono sem um processo, governo sem submissão, é impossível. Em Romanos 12, a palavra de Deus vai nos mostrar no verso 8 que Deus trabalha diferente. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Então veja, Paulo está demonstrando os romanos, ele está ensinando romanos. Veja, as epístolas de Paulo, elas foram escritas para aqueles que eram gentios. Você sabe, deixa eu fazer um parênteses teológico aqui para você entender o que a Bíblia diz. Pedro foi chamado para os da circuncisão. Você lembra dessa parte? Pedro para a circuncisão, Paulo para a incircuncisão. Quem eram os incircuncisos? Eram os gentios. A Bíblia vai nos chamar de gentios predestinados. Então Paulo está pregando aos romanos que não eram judeus. Ele está exortando, ele está dando direções para a igreja romana. Então isso chega até nós também, porque nós somos gentios na nossa carne. Nossa identidade também é essa. Nós não somos judeus, nós não temos sangue israelita, a não ser que tenha algum judeu entre nós. Eu creio que não. Então essa recomendação, ela vem diretamente para nós. Então receba essa exortação. Paulo está dizendo, olha, aquele que for exortar, faça-o com dedicação. Então quando você for exortar alguém, faça isso da melhor maneira, de forma dedicada. Ele diz mais, o que contribui com liberalidade. Ou seja, quando você for contribuir na casa de Deus, não é por medo. Ele diz isso aos coríntios também, a igreja de Corinto. Ele diz, não contribua com medo ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ele está dizendo a mesma coisa aos romanos. Ele está dizendo, olha, você vai contribuir, faça isso com liberalidade, com leveza. Faça isso com alegria. Faça isso, sabe, não debaixo de uma opressão, do jugo da escravidão, de maldição e de morte, que era o ministério da lei, de condenação. Mas faça com liberalidade. Olha o que ele vai dizer agora. O que preside, algumas versões, o que governa. Isso aqui é para nós dessa manhã, diretamente ligada à palavra profética. O que preside, o que governa com diligência. Então veja a recomendação, meu amigo Anderson, do apóstolo Paulo, que é a recomendação do Espírito Santo para nós essa manhã. Se eu vou presidir, se eu vou governar, que seja com diligência. Eu acho que essa mensagem nós poderíamos enviar para os políticos da nossa nação. Porque hoje nós temos homens de governo, homens que se sentam numa cadeira de governo e não conseguem presidir ou governar com diligência, mas de forma totalmente negligente, sem nenhuma diligência. Ele diz mais, quem exerce misericórdia com alegria. Então talvez muitos não entendam o que de fato é governar. Por isso que Deus está nos ensinando ao longo desta série o que é realmente exercer governo. E eu queria dizer para você, presta atenção no que eu vou dizer agora da parte de Deus. O que é governar a igreja? Governar não é dominar pessoas, diga amém. Eu vou repetir, governar não é dominar pessoas.
Muitos acham, não, eu estou no governo, então eu tenho que submeter as pessoas a mim. Jesus nunca submeteu nada. Jesus nunca subjugou nada. Não é assim que exerce governo. Se você for aprender Jesus na sua liderança, a liderança de Cristo era uma liderança servidora. Ele é aquele que lavou os pés, ele é aquele que deu, ele é aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Então Jesus, ele vem e inverte a métrica do mundo. A métrica do mundo é aquele que está em cima, subjugue a todos. Mas essa não é a métrica do reino. Por isso que eu falo, nós precisamos estabelecer um reino e governar a partir desse reino. Então diga mais uma vez comigo: governar não é... O que eu disse? Dominar pessoas, dominar pessoas. Não é isso. Pergunta para mim, o que é governar, Bispo Fê? Pergunta, igreja. Governar é administrar influência. Então Deus te levanta... Não, então é para os influencers. Deus te levanta como influência dessa geração. Bispo Fê, mas eu tenho 3 seguidores: meu pai, minha mãe e minha irmã. Deus te levantou para administrar influência. Deus te levantou para você, de uma forma ousada, governar. E governar não é você ter um palco, é você ter um palanque, é você fazer a diferença no lugar que Deus colocou. Então, se você tem um marido, uma esposa e um filho, seja ali você o lugar que você vai exercer governo. Que você venha a administrar essa influência. E não submeter pessoas, subjugar pessoas. Eu estou falando que a gente precisava pregar isso para os governos atuais, que acham que governar é colocar as pessoas num lugar de miséria, dar um vale para as pessoas. O que você faz? Você dá uma migalha para a pessoa, uma, entre aspas, esmola para a pessoa, para que ela sempre seja dependente. O que é isso? Isso é você dominar pessoas. O governo cristão não é um governo de domínio, é um governo onde você emancipa as pessoas, onde você lidera, onde você libera as pessoas. O que Jesus diz na sua palavra? Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, livres. Ou seja, o governo de Cristo não aprisiona, o governo de Cristo liberta. Eu estou falando que você pode enviar isso para os políticos. Porque se nós tivermos uma nação que governa a partir de um lugar onde eles exercem uma administração da influência que tem e não um domínio das pessoas que não são deles, nós teremos uma sociedade muito melhor a se viver, porque será uma sociedade governada a partir do reino dos céus. Então traga isso para a sua empresa, você que é empresário, traga isso para a sua família, você que é um pai de família, exerça essa influência, administre essa influência que Deus te deu. Como? Governando a partir dos princípios bíblicos. Isso é maravilhoso. Isso é algo que vai trazer toda a diferença no seu ano de 2026. Então governe, como eu disse, mais do que você ver algo materializado, governe aonde? Os pensamentos, governe os sentimentos, governe as emoções, as escolhas diárias, governe a sua casa, governe a sua família, governe os seus negócios, governe os seus relacionamentos. Não seja governado pelos seus sentimentos. Pregar isso na geração atual é um desafio, porque a geração atual é governada pelo sentimento. Eu senti, então eu respondi. Eu senti e eu falei. Então você é uma criança que vive sentindo e fazendo aquilo que te dá na telha. Agora, quem exerce governo sabe que nem tudo deve ser falado, que existe a hora certa de falar, que existe a forma certa de falar. E aí vai começar a governar o quê? Os pensamentos, os sentimentos. Então eu não sou escravo dos meus pensamentos. Eu não sou escravo dos meus sentimentos. Por quê? Porque em mim há uma carne, disse Paulo, de humilhação que nunca vai se converter. E eu preciso trazer sempre à minha mente o que o Espírito quer. Paulo vai dizer que há uma luta de carne e de Espírito. Ambos militam entre si. Então, no final do dia, você passa a régua e fala, quem venceu? A carne venceu ou o Espírito venceu? Para você governar, você tem que saber que o Espírito precisa vencer todos os dias. Vencer as tentações, vencer as lutas, vencer as crises, vencer os pensamentos, vencer os sentimentos. Você está entendendo a responsabilidade que você tem em 2026? Diga amém para eu entender que você está ouvindo essa palavra em nome de Jesus. Está caindo bem no seu coração? Está trazendo uma responsabilidade santa ao seu colo? Então por isso, igreja, vamos avançar. Porque o selo de Deus, ele não nos torna arrogantes, mas ele nos torna responsáveis. Eu tenho falado isso muito nos últimos anos, sobre a diferença de convicção, de confiança e de arrogância. Não pode confundir uma coisa com a outra. Porque uma pessoa confiante, para aquele que não é confiante, pode dizer, aquele é arrogante. Não é arrogante, é confiança. A Bíblia diz assim, a fé é a certeza e a convicção das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Se fé é certeza e convicção, como é que eu vou viver uma vida de medo, de apaura, de incerteza, de vitimismo? A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, não mais que perdedor. Então, quando eu extraio isso, e consigo de uma forma teológica, uma forma bíblica, uma forma sensata, viver o sendo da vontade de Deus, eu vivo uma vida confiante. Não é uma vida arrogante. Você está entendendo a diferença? Então levanta o vento. O vento não sei se ele levanta, mas o vento bate, a chuva cai, o rio transborda. E você está confiante. Não, ele é arrogante. Não é arrogância, é confiança em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido.
que Paulo disse? O meu Redentor vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Olha, isso aí é arrogância, isso é confiança de quem sabe quem é em Cristo Jesus, meu amado. Isso é confiança que não importa se ganhar A, B, C, o partido A, C, D, não importa. Eu continuo entendendo que eu vou governar, porque o meu governo não é dessa terra, o meu governo é uma pátria celestial. Aí, aquele que não sabe quem é, olha para isso e diz: meu Deus, quanta arrogância. Não é arrogância, é convicção em Cristo. É identidade de quem você sabe quem você é. Identidade clara. Você precisa ter essa igreja ativa a identidade do Filho de Deus. Eu não venho aqui dar uma esmola para você e falar: olha, pega o meu suor aqui. Rafa, leva o meu suor aqui que vai... Não, tá amarrado um negócio desse. Foi até embora, me deixou falando sozinho. Por quê? Vai estar certo. Olha, o dia que eu vi aqui falando, o meu lenço cura, a fita do não sei o quê, a água que você ora e toma. Amado, isso aí é feitiçaria gospel, isso não tem nada a ver com o evangelho. A Bíblia é clara, o justo vive por fé. Bispo, mas não tem nada que eu possa fazer? Tem muita coisa. Crê em Jesus Cristo. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Agora, eu tenho certeza que se eu fizesse uma fila aqui para falar: olha, eu vou vender a página da Bíblia que eu orei, cuspi, meu suor caiu. O povo quer a página, porque está ungida. Está ungida do quê? Tem perdigotos, gotículas de pulver. Eu aprendi isso na faculdade, nem lembro essas coisas. Vem à minha mente esse negócio louco. Igreja, o que sara, o que salva, o que liberta é o sangue de Cristo. Por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Bispo, mas e a sua autoridade? Eu tenho uma autoridade espiritual, lógico que eu tenho, porque eu tenho um chamado espiritual. Mas nada diferente de você, meu querido. Os chamados são diferentes. Bispo, você prega isso para a igreja inteira? Eu prego. Mas se você orar, a pessoa não é curada, mas se você orar, também será curado? A Bíblia diz que Deus não faz acepção entre os seus filhos. Só que aí não é interessante para o pastor contar isso, porque você acha que o pastor é o Todo-Poderoso. Então, se o pastor orar, a fé dele é mais forte, a unção dele. Todos nós somos batizados no mesmo Espírito, meu amado. Todos nós fomos ungidos pelo mesmo Espírito. Mas não tem um olhinho, não tem óleo. Mas por que as pessoas usam óleo? Porque elas não lêem a Bíblia. Porque se elas lessem a Bíblia, elas iam entender que o óleo verdadeiro é o óleo do Espírito Santo, que já desceu sobre nós, já fomos ungidos e lavados nesse óleo do Espírito Santo. Então quer dizer que na nova aliança não tem nada a não ser a fé. O justo viverá, não é pelas obras, não é pelo copo d'água, não é pelas obras e as práticas da lei. Paulo é claro, o justo vive por fé. Se creres, verás a glória de Deus, disse Jesus. Quantos creem aqui que vão ver a glória de Deus nas suas vidas? Então você crê e você vai ver a glória de Deus. Então isso traz em nós essa responsabilidade, como diria minha mãe, um temor reverencial. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 1,7, você está ouvindo a palavra de Deus essa manhã? Está caindo bem no seu coração? Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Olha aí, Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Qual que é o espírito que nós recebemos? Leia comigo, de poder, de amor e de moderação. Esse é o Espírito Santo que nós temos. Aí eu vou entrar em 2026 acovardado. Não, Deus não tem nos dado o espírito de covardia. Aí, migas, você acha? Vai devagar em 2026, porque você não sabe. Cara, o que é isso? Você não sabe o quê? O mundo pode estar abalado, o mundo pode estar conturbado, mas Ele não me deu um espírito de covardia, mas de poder. E é no espírito dele que nós vamos, igreja. Diga glória a Deus por isso. Então, em tempos de abalo, eu quero te ensinar duas coisas que você precisa aprender nessa manhã. Existem duas coisas que o tempo de abalo vai revelar para nós. Primeiro, quem vive pela emoção. E o segundo, quem vive pelo governo do Espírito. Quem vive pela emoção, aquilo, veio a crise, socorro, vou embora da igreja, vou procurar outro, vou correr atrás de alguma coisa humana. Esse é o que é emocionado. Então a crise vai revelar quem vive pela emoção, mas quem vive pelo governo. Zorobabel, ele governou em um tempo politicamente instável. Zorobabel, ele é levantado e ele vai governar em um tempo economicamente frágil e espiritualmente totalmente desanimador. Mas mesmo assim, Deus diz, coloca para mim Zacarias 4:9, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas elas mesmas acabarão. Ou seja, Zorobabel começou algo e ele mesmo iria acabar. Para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Nós estamos começando uma obra, sim ou sim, igreja? Nós vamos acabar essa obra. Para que todos saibam que o Senhor dos Exércitos nos enviou a vós outros.
Começamos com Deus e terminaremos com Deus. Por quê? Porque quem começa com Deus, termina com Deus. Você está começando 2026 com Deus, meu amado, eu quero profetizar. Você chegará em dezembro de 2026 no centro da vontade de Deus. Que aquilo que você começa bem, você termina bem, em nome de Jesus. E isso se aplica então diretamente ao nosso ano. 2026 não será um ano simples, mas será um ano poderoso para aqueles que entenderam o que é governo espiritual, para aqueles que não vão depender de um cenário favorável. Bispo, mas se não tiver todas as métricas favoráveis, amado, você não precisa de métrica favorável, você tem o reino dos céus que já declarou sobre a sua vida. A verdade bíblica sobre você e sobre mim. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam ou que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, vamos juntos, igreja, reinarão após a morte, é o que está dizendo. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, se por Adão entrou a morte, a Bíblia está dizendo que nós vamos reinar em vida através de Cristo. Eu pergunto para você nessa manhã: Cristo veio ou já veio? Já veio. Morreu na cruz por nós, em meu e em seu lugar. Então observe que a Bíblia não diz reinarão depois da vida. Por isso que eu fiz questão de ler errado. A Bíblia diz reinarão em vida. Por mais que o inimigo e o inferno tenham a falar para você que isso não é para você, a Bíblia diz, o que a Bíblia diz é verdade sobre as nossas vidas. Reinar em vida, vamos aterrissar, é você não ser dominado pelo medo. Reinar em vida é você não ser dominado pelo governo, pelas notícias. É você não ser escravo das circunstâncias. É você não se tornar refém das crises. É você viver debaixo da autoridade superior, que é a autoridade do reino dos céus, Jesus Cristo. Isso é reinar em vida. E Deus está levantando a Cristo Vive São Paulo para reinar em vida em 2026. O Salmo 37, 23 diz: o Senhor firma os passos do homem bom. Tem homem bom aqui, mulher boa aqui nessa manhã? O que o Senhor faz? Ele firma os passos. Você consegue bater o seu pé aí, que nem no estádio de futebol? Bate o pé aí. Tem alguém que bateu palma com o pé? Eu ouvi palmas. Vocês ouviram palmas? Temos alguém plantando bananeira entre nós? Sobrenatural aconteceu? Alguém bateu palma. Eu ouvi, você ouviu, nós ouvimos. O Senhor está firmando os nossos pés nessa manhã. Porque o Senhor firma o passo do homem bom. E no seu caminho se compraz. Então, desde a passagem do ano, igreja, nosso apóstolo ele tem usado José como exemplo, porque José ele governou no meio de uma das maiores crises econômicas da história, lá no Egito. E na época de José, havia fome, havia escassez e desespero. Mas quando o mundo entrava em colapso, José administrava com sabedoria. Porque José não era circunstancial, José não era dominado pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos. Lembra-se quando ele teve a oportunidade de se deitar com a mulher de Potifar? E eu sempre ratifico que a mulher de Potifar não era nenhuma baranga. Aqueles que dizem, não, ele correu porque ela era feia. Não, não. Era a mulher de um homem rico, de um governador, de um homem de poder naquela época. Então quando a mulher vem, usando Victoria's Secrets, vem usando toda cheirosinha atrás de José, usando body splash. José não falou, ai, seu body splash, ai, foi mais forte que eu. José falou, eu pecaria contra o meu Deus? Saiu correndo, a mulher arrancou a roupa dele, ele saiu correndo, porque ele não era governado pelos seus sentimentos. Eia, cedros, amém, homens? Nós estamos levantando homens nessa casa que não são governados pelos seus sentimentos, mas são governados pelo Espírito Santo de Deus, como José. Então José, ele administrava com sabedoria a influência que ele tinha. Não estava desesperado. As pessoas olhavam para José, o faraó olhou para José e falou assim, olha, quem será o homem que terá tanta sabedoria e destreza para cumprir esse seu sonho? E ele de forma sábia falou, eis-me aqui, pode pôr. E José então é colocado, você sabe a história, anel de sinete, roupas de linho, e ele governa com sabedoria. Ele vai administrar a influência, a sabedoria que ele tinha. Em Gênesis 41 diz isso, verso 54, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em toda a terra. Olha só, não era um cenário favorável. Então a gente acha que governar é entrar no palácio e tomar água de coco, alguém ficar balançando a rede, ficar com penas, te abanando, falando, ai, essa é a vida que eu sonhei, eu vou ficar aqui só administrando o vento, o ar-condicionado. Não. José é levantado e diz que havia fome em todas as terras, não era só no Egito, em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Por que havia pão? Porque alguém tinha um governo sobre aquele lugar.
Então Deus, ele havia colocado um homem selado no lugar certo. José não foi poupado da crise, ele foi um instrumento de Deus no meio da crise. Você talvez não vai ser poupado da crise, mas você vai ser um instrumento de Deus no meio de uma crise. Seja uma crise familiar, num casamento, seja uma crise, sabe, nas suas emoções, talvez na sua empresa. Você vai ser levantado como governo. As pessoas vão falar, mas e agora o que vai ser? Você vai ter uma palavra do céu para trazer aquilo naquele lugar, para dar direção, para dar norte, para trazer estabilidade. Talvez as pessoas vão estar escassas, mas você vai ter pão para administrar. Ele não foi poupado, mas ele foi um instrumento de Deus na crise. Fala comigo, isso é governo espiritual, igreja. Então Deus, ele não nos cela para fugir do mundo. Deus nos cela para nós sustentarmos o mundo, entenda isso. Ele não nos cela para nós sermos ausentes, alheios. Ele nos cela para nós estarmos no meio de um tempo de abalo. Ele nos cela para nós sermos usados, porque o selo não é para sobreviver ao abalo, mas é para você governar no meio do abalo, meu amado. Não é só para você se salvar, ou safei. Não, é para você ser aquele que vai governar, que vai dar direção, aquele que vai ter o prumo nas mãos, aquele que vai ter uma palavra dos céus para dar para as pessoas. Por isso que Deus te selou para esse tempo. José nos ensina que Deus coloca homens selados no centro da crise para preservar outras vidas. Ou seja, não é sobre você, é sobre que Deus quer usar você em outras vidas. Entenda isso. É sobre o que Deus quer fazer através de você. Então agora o Espírito Santo, ele quer nos levar e está nos levando a partir desse domingo em um nível mais profundo de revelação. Porque eu quero que você entenda que nem todas as crises elas são econômicas. Zorobabel estava vivendo uma crise econômica, José talvez também estava vivendo, mas fala comigo, nem toda crise é econômica. Existem crises que são morais, igreja. Existem crises que são espirituais. Existem crises que são sistêmicas. E é aqui que nós entramos então, e eu quero voltar um pouquinho em Daniel. Porque nós começamos esse culto, não sei se vocês perceberam, mas eu de forma intencional li Daniel 7, que diz que os santos do Altíssimo receberão governo e reinarão para todos sempre. Nós lemos isso. Mas para nós entendermos como será esse reino, como isso se manifesta na prática, nós precisamos olhar um pouquinho para Daniel e seus amigos. O que eles viveram? Porque eles viveram um tempo onde havia um sistema totalmente corrompido. Então quando a gente fala de Daniel, fala rapidamente de Daniel. Daniel, ele viveu sob governos ímpios. Daniel, ele viveu sobre um sistema que tentava apagar a identidade. Um sistema que tentava apagar a fé e os valores. Daniel viveu em um ambiente onde o preço da fidelidade era qual? A perseguição. Parece um pouco o que nós vivemos hoje, né? Se você se manter fiel, você tem perseguição. Se você falar hoje que é um cristão, Jesus falou, por meu nome, por causa minha, vocês serão perseguidos. Nós chegamos nesse tempo. Hoje, se você chegar numa faculdade federal, estadual, um lugar público lá, e dizer, olha, eu sou cristão, já tem uma mira na sua testa, você vai ser perseguido. Alguns lugares da sociedade hoje, alguns países, você não pode mais prestar culto. Alguns governos proíbem o culto. O que é isso? Fidelidade. No tempo de Daniel trazia perseguição. Nós chegamos nessa era também, no século 21. Você se manter fiel ao que você crê vai trazer perseguição, você precisa entender isso. Mas mesmo assim Daniel governou. Veja, não é as circunstâncias, mas é o governo que Deus chamou e selou para você exercer. Porque mesmo em meio à perseguição, Daniel governou. Daniel governou em meio a um sistema corrompido. Em Daniel, eu vou ler o Daniel capítulo 1, verso 8. Para mim é onde começa toda a história de Daniel. A coisa maravilhosa começa na primeira frase. Põe para mim, resolveu Daniel firmemente. Para mim acaba aqui, ou começa aqui, na verdade. Como que Daniel vai exercer um governo no meio de um cenário babilônico totalmente conturbado? Como é que Daniel vai exercer governo no meio de um sistema corrompido? Começa com Daniel resolvendo firmemente. Tem alguém aqui que quer resolver firmemente nessa manhã algo com Deus? Porque você pode ouvir essa palavra e falar assim, eu não sei se é para mim, acho que é para o irmão que está ao lado, é para aquele que não veio. Deus está falando, é para você, Ele marcou um encontro com você nessa manhã mais uma vez. Ele quer falar com você pessoalmente durante essa série. Então começa em Daniel resolvendo firmemente, não contaminasse com as iguarias do rei. Veja que começa ele governando os pensamentos. Ele vai governar lá na frente? Vai, mas ele começa governando os pensamentos, os sentimentos dele. Resolveu Daniel, algumas versões diz, decidiu Daniel, com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Ele decide e agora a decisão dele é externalizada através de uma prática de vida. Você vê, não é que Daniel resolve e fica escondido, até porque esse é o mesmo que quando falaram que não podiam se dobrar e adorar outros deuses, ele continuou abrindo a sua janela e 3 vezes ao dia ele se rendia em adoração e joelhos a Deus. Por quê? Porque resolveu Daniel firmemente. Fala comigo, resolveu. Põe o seu nome, Fernando, firmemente. Fala em primeira pessoa, eu resolvi hoje firmemente fazer isso. Tem que ser uma decisão, igreja. Essa aqui é a chave que muda tudo. Antes de Daniel governar fora, ele decidiu governar dentro. Você precisa decidir em 2026 governar os seus pensamentos. Chega, você viveu uma crise emocional, acabou isso na sua vida em nome de Jesus. Você não é escravo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos.
Então o governo espiritual ele começa quando alguém resolve no coração não se dobrar a um sistema. Daniel ele entendeu que ser selado por Deus significava viver contra culturalmente. Não era ele ir na... Tem jovens adolescentes aqui ouvindo essa mensagem. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Não se venda, não venda a sua virgindade, não venda o seu corpo, não venda nada à cultura moderna, as vozes, as ideologias. Mas os meus amigos estão fazendo, mas você não é seus amigos. Você foi selado, escolhido de antemão para um plano, escolhido em Deus. Não importa se seu primo faz, sua prima faz, se alguém faz, você não é ele. Sua mãe já te disse isso e eu, como seu pastor, te digo isso nessa manhã. Mas todo mundo vai. Você já deu a resposta. Todo o mundo. Jesus falou, nós não somos deste mundo. Então todo mundo vai. Se todo mundo está indo, você não tem que ir, porque você não é do mundo. Daniel entendeu isso. Resolveu firmemente. Então, antes dele governar fora, ele decidiu governar dentro. Entendeu que ser selado por Deus significava ir contra essa cultura. Mesmo que isso custasse o conforto. Jovens, senhores, anciãos, estão ouvindo? Talvez se manter fiel vai custar um conforto. Porque custou para Daniel um conforto, aceitação. Custou para Daniel a segurança, ele foi jogado na cova dos leões. Mas ele decidiu firmemente. Daniel não era rebelde, Daniel, porque não, mas Daniel era um ativista político. Ele não era um ativista político, não era um rebelde, Daniel era fiel a Deus. Assim como eu e você devemos ser também nessa geração. E é isso que o reino exige em tempos de abalo. Nós estamos pregando hoje em tempos de abalo. O que o reino exige? Que nós sejamos fiéis a Jesus. Fala, que eu seja fiel a Jesus. Em 2026, no meio do abalo político. Então agora nós vamos olhar para os amigos de Daniel. Eu quero ir para o final falando sobre eles. Então eu falei um pouquinho de José, falei um pouquinho de Daniel, mas eu quero hoje, no âmago da questão, no ápice da mensagem, eu quero levar você a lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens que, assim como Daniel, formavam um quarteto, mas esses 3 jovens, de um caráter, de uma convicção, eles foram lançados na fornalha, que nem está hoje o cinema, acenderam a fornalha 7 vezes mais hoje, né? Vai falar que não está calor aí onde você está? Ah, não está não. Troca de lugar comigo, deixa eu pregar daí então. Jogaram eles numa fornalha 7 vezes mais aquecidas. Absurdo, mas também eles fizeram algo de errado. Não. Eles só decidiram não se curvar ao governo estabelecido na sua época. Eles só decidiram, como Daniel, firmemente resolveram não se vender ao Deus do século. Aí você fala, mas hoje ninguém colocou uma estátua de ouro, um rei para eu me dobrar. Não? O que você tem na sua mão aí? Que faz com que a sua cervical fique dobrada o tempo inteiro e você não preste atenção na tua casa, na tua família. É que se a gente trocar o bezerro de ouro, ou no caso, a estátua do rei Nabucodonosor por um celular, você vai ver que você já está dobrado há muito tempo e não percebeu. Por isso que essa manhã é manhã de libertação. Sua vida está passando, você está vivendo a vida de alguém, vendo a vida de alguém, não está nem vivendo, está vendo a vida de alguém que não tem nem aí para você. E está deixando de viver os melhores dias da sua vida. E muitas vezes você está escravo da sua dopamina rápida e barata, que é o celular, que é a sua mensagem, que é o joguinho. Hoje, famílias estão sendo destruídas por homens que são viciados em jogos online, em apostas. Isso não seria um Deus desse século? Viciados na cultura moderna, nas séries, não sei o quê, e não conseguem fazer outras coisas. Muitos que não conseguem viver a vida porque estão defendendo um governo, uma voz, uma ideologia. E não entenderam que o nosso governo não é desse mundo. E não entenderam que o Messias que vai nos salvar não é um que está aí, mas é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Então, você consegue entender, amado? Muitas vezes a geração já está prostrada. Mas tinham 3 jovens que decidiram, junto com Daniel, não se dobrar ao sistema. Foram lançados. Mas eles fizeram algo de errado. Não fizeram nada de errado, eles só decidiram. Põe para mim lá, Daniel 3:17. Vamos ler essa história para a gente ir para a segunda parte, para o final da mensagem. Diz assim, Daniel 3:17. Se o nosso Deus, eu vou encurtar a história aqui, tá? Se o nosso Deus, porque a direção era assim, vai tocar o saltério, a gaita de foles, o pífaro, aqueles instrumentos doidos lá. Vai tocar. O Jeconias. Vai tocar. Quando ouvir o sonido, todos têm que ir lá e se prostrar. Imagina só. Todos têm que ir lá e adorar. Aí imagina todo mundo
se prostrando, e 3 jovens lá. Aí, peraí. Chama esses caras, traz na presença do rei. Aí nós chegamos aqui no verso 17. E o rei fala, olha, vocês têm que se dobrar, porque senão vocês vão ser lançados à fornalha. Aí vem aqui os 3 homens, que eu não posso chamar de meninos, porque eles são homens. 3 homens que dizem, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. É você chegar diante de um careca da nossa geração e falar assim, ó, carecão, se você quiser, você fala o que você quiser, você fala o que for. Se o Deus a quem eu sirvo quiser, olha que confiança em Deus, meu amado. Se Ele quiser nos livrar do fogo, das tuas mãos, ó rei. Aí o verso 18, ele vai mais fundo. Se não, fica sabendo, ó rei. Eu imaginei eles batendo na... Fica sabendo, ó rei. Isso aqui é autoridade. Eles são soberbos, eles estão convictos, porque eles sabem quem eles são em Cristo Jesus. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso aqui é postura de verdadeiros homens de Deus. Em 2026 você vai precisar ter essa, você vai se lembrar desse culto. Vai chegar um momento que você vai falar assim, não, mas se eu fizer aqui ninguém está vendo, não, mas eu vou dar um jeito aqui. E o Espírito vai falar na sua consciência. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Então essa aqui é uma declaração das mais de fé que nós vamos encontrar, mais maduras em toda a Bíblia. Porque eles poderiam dizer assim, eles não estariam errados. Eles poderiam dizer assim, ó, Deus vai me livrar. Poderiam ou não poderiam? Mas a fé deles é tanta em Deus, que eles dizem assim, mesmo que Deus não nos livre, nós não nos curvaremos. Porque eles poderiam ser ousados e falar, Deus vai nos livrar, e nós não vamos deitar, nós não vamos nos prostrar. Mas eles têm uma confiança, que eles falam assim, quer saber, mesmo que Deus não nos livre, nós confiamos tanto em quem nós cremos, que nós, mesmo que Ele não nos livre, nós não nos curvaremos. Fala comigo, isso é governo espiritual. Isso aqui é um selo, meu amado. Zorobabel, ele foi testado antes no seu caráter. Davi foi testado no seu caráter. José foi testado no seu caráter. Quem que eu li aqui antes? Daniel foi testado no seu caráter. Sadraque, Mesaque e Abednego estão sendo testados. Por que que você e eu não seríamos testados no nosso caráter? O problema é que quando chega o teste, a gente não consegue passar. Porque na nossa vez a gente fala, não, mas Deus entende nada. Deus podia entender esses 3. O cara acendendo a fornalha, pegando lá o termostato, lá falando, não, põe 7 vezes mais, e falando, vamos jogar vocês lá dentro. Se nos livrar, que nos livre, senão nós não vamos nos curvar. Isso é governo espiritual, isso aqui é selo, isso é caráter aprovado em tempos de pressão, meu amado. Você está tendo o seu caráter aprovado também? Está passando pelo fogo? Não se dobra. Está passando pelo vale? Não se dobra. Está passando pelo vale da sombra da morte? Continua olhando para Jesus, porque é uma vara e um cajado que te consolam no meio do vale. Está passando pelo momento mais desafiador? Continua sendo fiel. Eu tenho dito desde a série de José, caráter é o que você faz quando ninguém está te vendo. Continua tendo caráter, porque Deus está te olhando. Começamos lendo o salmista que diz, as pálpebras do Senhor passam pela terra e Ele observa todos os filhos do homem. Nós lemos isso na palavra essa manhã. Então, quando você estiver nesse lugar de uma pressão, lembre-se de José, lembre-se de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, lembre-se desses heróis da fé, porque isso aqui é governo. Eles entenderam algo que muitos ainda não entenderam nessa geração. O que eles entenderam? Que governo espiritual não é negociar princípios para você sobreviver. O que é governo espiritual? É você permanecer fiel para você influenciar através da fidelidade. As pessoas acham que governo espiritual é isso. Eu vou negociar alguma coisa aqui, para eu me safar, deixa eu sair dessa aqui, né? Deixa eu me livrar. Não. Governo espiritual é você permanecer fiel para você influenciar. Porque depois que passa vão dizer, eu vejo a diferença do que serve. A Bíblia diz, outra vez se verá a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Como que outra vez se verá? Porque aqui viram a diferença, em Sadraque, Mesaque e Abednego. Em Daniel viram a diferença. E eu quero profetizar que outra vez, em 2026, verão a diferença quando você se posicionar, porque você vai influenciar através do governo espiritual que você tem. E aí esse versículo vai cair no seu coração. Outra vez se verá a diferença do que serve e o que não serve a Deus. Que possam olhar para nós e possam ver a diferença de nós exercermos um governo espiritual, e não é para nós negociarmos os princípios para sobrevivermos, mas é nós
liderarmos e permanecermos fiéis para influenciar uma geração. Nós estamos sendo exemplos para uma geração. Aqui muito é dado, igreja, muito é cobrado. Deus tem nos dado muito da sua palavra. Deus tem nos dado muito da sua riqueza, do seu coração aberto através da sua graça. Então Ele nos cobra isso também nessa geração. Por isso que essa resposta que eles deram ali foi uma resposta de homens extremamente aliançados com Deus. E essa resposta fez com que eles fossem lançados na fornalha. Cara, nenhum momento vai mostrar eles titubeando ali. Porque eles podiam falar a Deus nessa convicção toda, mas a hora que estavam caminhando eles para a fornalha, eles podiam falar, não, põe lá a estátua que a gente se dobra, vai. E eles foram indo para a morte, mano. Eles foram indo para a morte, eles foram indo. Se Deus livrar, livrou. Se não livrar. Nessa hora eles poderiam negociar os princípios, até poderiam. Você está com medo da morte? O que vai acontecer agora? Ai, Jesus. Ai, meu Deus. A gente foi grande lá com o rei. Não negociaram os princípios. Tem alguém aqui que não vai negociar princípios em 2026? É para isso que Deus está te colocando sentado aqui em janeiro. Porque essa palavra vai ser bússola para todo o seu ano. Só que para o rei, para os sátrapas, para os governantes, para toda aquela galera, a fornalha era o fim. Só que para aqueles 3 homens, a fornalha era o início, meu amado. A fornalha era uma plataforma de lançamento. Para o rei era acabou. Para os governantes era acabou. Mas para Deus a fornalha foi uma plataforma. O sistema tentou destruí-los, mas o sistema acabou sendo confrontado, porque no verso 24 diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. E ele disse aos seus conselheiros: olha, nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Então alguma coisa sobrenatural começa a acontecer. Alguma coisa gera espanto no rei Nabucodonosor. Entenda, meu amado, que o mesmo sistema que os lançou na fornalha foi obrigado a reconhecer que havia alguém maior com eles. O mesmo sistema que colocou eles para o fim foi obrigado a reconhecer que não eram 3 homens. O rei falou espantar: nós colocamos 3 atados no meio do fogo, não colocamos? Sim, ó rei, os conselheiros falam: colocamos. Agora o sistema está dizendo: mas há um 4º homem na fornalha. Como isso é possível? Havia alguém maior com eles. Eu quero dizer para você que é o mesmo que está conosco. E aqui entra uma verdade poderosa para nós nesse tempo. Porque quando alguém, amado, quando alguém é selado por Deus, até o fogo vai virar testemunho. Quando alguém é selado por Deus, até a palavra de Deus diz: se passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Eles estavam vivendo essa promessa, eles estavam vivendo essa palavra. Talvez você esteja passando por um fogo já em janeiro, no primeiro mês do ano 2026, falando: bispo Fê, como é que vai ser isso? Deus está usando a fornalha como uma plataforma de lançamento. Você vai ver o que vai acontecer. O sistema só foi confrontado porque eles foram até as últimas consequências, e Deus precisava se manifestar. E como Deus iria se manifestar? Através de 3 homens fiéis que seriam lançados numa fornalha acesa 7 vezes mais. E aqui começou a gerar espanto no rei. Entraram 3 homens, mas havia um 4º homem. Coloca o 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Repare os detalhes. Você pode estar começando 2026 aprisionado com dívidas, com dilemas, com problemas no seu casamento. Aí é prisão. Mas daqui a pouco vão olhar para você e vão falar: mas eu vejo eles soltos. 4 homens soltos que andam, olha lá, e passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Igreja Cristo Vive São Paulo, eu digo para você: o selo não nos isenta do fogo, mas o selo garante a presença de Deus no meio do fogo. Talvez 2026 você não vai ser isento do abalo, você não vai ser isento das circunstâncias, mas eu digo para você, com a mão na Bíblia: Deus estará com você no meio do fogo. Diga: há um 4º homem na fornalha. Então, depois da fidelidade sempre vem a honra. Fala comigo: depois da fidelidade vem a honra. Aí o verso 28 vai dizer: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque. Nabucodonosor está dizendo: bendito seja o Senhor dos senhores, Rei de reis. O que a Bíblia diz? Todo joelho se dobrará, toda língua.
A língua do ímpio está confessando. Bendito seja o rei, ou o Deus, perdão, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque enviou o seu anjo e o livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Outra vez se verá a diferença do que serve e que não serve. Não deve ser maravilhoso você sair da fornalha? Porque diz que eles não saíram nem com cheiro de cinzas. Não saíram nem com cheiro de... Nada queimou. A sandália não queimou. A roupa não queimou. Imagina eles saindo, tipo hollywoodianos assim. Os cara. Os cria. Não, os cria não. Deve ter sido uma sensação, amado. Você foi livrado da morte. Literalmente. Eles devem ter saído numa autoridade. Eles viram 4 homens, viram um anjo com eles lá dentro, o próprio Deus com eles lá. Imagina a autoridade que esses homens saem. Você quer sair assim da fornalha? Só que só dá para sair aquele que entra. Entrar ninguém quer, sair todo mundo quer. Mas só dá para sair com essa autoridade depois que você passa. Eu estou pregando para você, amado, falando que mesmo que venha a fornalha em 2026, o 4º homem vai estar com você lá. Mesmo que venha um dia mau em 2026, no meio do fogo haverá uma presença com você constante. Haverá um direcionamento constante com você. Verso 26, portanto faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como ele. Olha que coisa maravilhosa. Você imagina os governantes desse tempo falando isso de mim e de você? Eles falarão, meu amado. Talvez para você está muito distante o governo, mas talvez seja um chefe que te pressiona, talvez seja alguém que te persegue, que vai te jogar numa fornalha, que vai, como dizem no mundo corporativo, puxar o seu tapete, mas você vai levantar e você vai vir andando e vai dizer, não é possível. E você vai ouvir da boca do ímpio: quem houver e levantar voz contra o Deus, contra o seu Deus, será blasfêmia. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. E aí a gente cai no verso 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amado, eu quero que você entenda, para nós finalizarmos essa manhã, que o decreto foi mudado por conta da fidelidade de 3 homens. Isso é exercer governo. O que isso tem a ver com a palavra profética? Isso aqui é selo de Deus. Isso é ser escolhido para reinar. Só que eu quero que você entenda, como seu pastor, eu quero que você preveja a curva, que só reina aqueles que estão dispostos a entrar no meio das ruínas, que estão dispostos a ser levantado como Zorobabel, com tudo destruído, o templo destruído, como Neemias, no meio de uma destruição, aqueles que estão dispostos a se levantar, como Sadraque, Mesaque, Abidnego, como Daniel, no meio de um sistema corrompido, e decidem firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Então entenda mais uma vez, o governo não é conforto, não confunda governo com conforto. Governo é você receber o dom da fé para reinar e governar no meio de uma instabilidade. Esses 3 homens, eles governaram e mudaram um decreto. A narrativa foi mudada. A narrativa foi invertida. A honra foi restaurada por conta de 3 homens. Ou seja, o mesmo governo que tentou calá-los teve agora que reconhecê-los. Você consegue imaginar as pessoas que se levantaram contra você em 2026 tendo que reconhecer que não há Deus que possa livrar como seu Deus, que não há alguém que possa fazer milagre como Jesus Cristo fez na sua vida? É você chegar com um diagnóstico médico e o médico falar, não é possível. E o médico tem que falar, o médico descrente, o médico ímpio tem que falar, olha, não sei como aconteceu, só o teu Deus poderia ter te curado. Eu declaro que isso vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É exatamente isso, amado, que Deus está nos falando. Isso aqui é algo profético para nós, 2026. Sabe, mesmo que o mundo esteja abalado, mesmo que o sistema esteja corrompido, mesmo que os governos dos homens, dos ímpios se levantem contra nós, mesmo que haja uma pressão para tentar nos conformar com as coisas desse mundo, nós continuaremos fazendo a nossa parte. Pergunta para mim, qual que é a minha parte, Bispo Fê? Pergunta para eu vou te falar. Não se curvar em nenhum momento. Essa é a nossa parte. Eu estou pregando de algo, amado, que eu vivo.
Eu poderia muitas vezes ter me curvado a coisa que você nem saberia. Propósito que a igreja jamais saberia. Mas eu sei que Deus está vendo em todo o tempo. E nós aqui, como esse altar santo e profético há 31 anos, nós decidimos e vamos decidir sempre agradar a Deus do que agradar os homens. As pessoas às vezes falam, cadê aquele irmão? Cadê aquela pessoa? Por que não está mais entre nós? Porque talvez não suportaram ver uma liderança que não se curvaram a uma proposta. Não se curvaram ver uma liderança que só decidiu desde 1994 agradar somente a plateia de um só, que é Jesus Cristo. E isso faz parte do DNA desta casa. Nós não nos curvamos a ninguém, amados. A governos, a esquemas. Nós não nos curvamos ao sistema enfermo evangélico protestante. Nós não nos curvamos. Desculpa a expressão, mas eu tenho que dizer, nós não temos o rabo preso com ninguém. Nós temos um compromisso com o Rei de Reis e com o Senhor de Senhores. E é a Ele que nós queremos agradar. Então a nossa parte em 2026 continuará sendo não se curvar. Mas se você for se curvar, que seja em adoração a Jesus. Que seja de joelhos dobrados ao Rei de Reis, ao Senhor de toda a glória. Mas isso não vai trazer autoridade. Isso não vai trazer relevância para mim. Couves a sua autoridade, a sua relevância. A Bíblia diz que nós estamos aqui não é para receber as coisas desse mundo, mas é para nós juntarmos galadão no céu. É lá que diz que a traça não come, que o ferrugem não corrói. É lá que nós estamos juntando os nossos galadões, meu amado. E um dia nós todos vamos estar no dia do juízo, e diz que todos nós prestaremos conta do que fizemos, do bem ou do mal que fizemos com o nosso corpo. Isso deveria ser motivo de você tremer e temer diante de Deus. Mas o crente hoje, ele romantizou tudo. Ele entra num lugar, num ambiente, ele fala, não, eu sinto uma coisa, eu sinto uma atmosfera aqui, eu sinto um negócio. Você sente a sua carne só porque não tem Deus ali, não tem palavra, não tem Bíblia, não tem pregação, não tem nada. Então o que? Uma emoção é um ápice da carne, é uma dopamina. Agora, o que gera edificação e herança na sua vida é quando a gente abre a Bíblia. Quantos versículos a gente já leu aqui? Quantas histórias nós já navegamos nessa manhã? É isso que transforma a vida de alguém, meu amado. O evangelho puro e simples. Então eu vou terminar essa mensagem dizendo para você, nos últimos 10 minutos, que mesmo que o mundo esteja abalado, mesmo que o sistema esteja corrompido, mesmo que os homens ímpios se levantem, eu vou dizer para você, nós faremos a nossa parte, nós não vamos nos curvar. Paulo disse, não nos conformamos com este século. O selo de Deus, ele nos chama a fidelidade, ele nos chama a uma acomodação. Eu estou falando desde a primeira mensagem dessa série, é responsabilidade, igreja. Não é acomodação. O selo de Deus, ele nos traz obediência. E eu quero dizer para você que obediência é a nossa linguagem profética. Diga comigo, obediência, fala, é a minha linguagem profética. Por quê? Porque todos os heróis da fé foram obedientes a Jesus. Que nós também venhamos ser obedientes. Então, para nós finalizarmos, igreja, talvez 2026, talvez não seja um ano fácil, talvez seja um ano difícil para o Brasil, talvez seja um ano difícil pelo lugar que você vai navegar. Eu não sei como vai ser a sua vida e a minha vida. Nós já passamos por poucas e boas nos últimos 5 anos, essa que é a verdade. Mas se nós fôssemos olhar a nossa fornalha que foi acesa lá em 2021, no recolher da nossa saudosa mãe, aí você vai dar esse exemplo, não tem como não dar esse exemplo, isso aqui é a nossa história de igreja. O Senhor esteve conosco em todo o processo. Por que Ele não estaria agora? Por que em 2026 Ele falaria, agora vocês vão sozinhos? Não. Até a consumação dos séculos, eu estarei convosco. Isso fez, se for um ano difícil, talvez ele seja. Mas você está recebendo uma palavra que é bússola. Existe um prumo, como havia um prumo na mão de Zorobabel. Talvez instabilidade política, talvez sim. Moral, social, talvez sim, porque o Brasil está uma degradação social, espiritual. Mas eu quero dizer para você que Deus não está surpreso com isso. Isso não pega o Senhor de calças curtas. Isso não, Deus, uau, o que está acontecendo? Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Quírios, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei de reis. Ele já preparou um povo selado. Ele já preparou eu e você para nós nos levantarmos como governantes nesse tempo, como aqueles que não se dobram, um povo que não se dobra ao Baal, um povo que não negocia valores, um povo que governa através do caráter, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como José, assim como Zorobabel, assim como esses homens de fé, o Senhor nos preparou e nos levantou para esse tempo, meu amado. Em Daniel 11:32 diz, aos violadores da aliança, Ele com lisonjas perverterá. Olha aqui o que vem para nós agora. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e se tornará ativo. Tem alguém que conhece Deus aqui nessa manhã?
diz que nós nos tornaremos forte e ativo, amado. Eu encerro essa palavra declarando sobre a tua vida: nós fomos selados, não para sermos misturados com o sistema. Nós fomos selados, Igreja Cristo Vive, para confrontar com fidelidade tudo que está errado aí fora. O apóstolo falou profeticamente: esta igreja está sendo chamada para restaurar a imagem de Jesus, para restaurar o altar de Cristo nessa geração e nesse país. Nós fomos selados para sobreviver ao fogo, Cristo Vive. Nós fomos selados para revelar a glória de Deus dentro de nós. Nós fomos selados, igrejas, para viver o tempo de Deus nessa geração. Nós fomos selados, igreja, para viver a vontade do Senhor para esse tempo. Então que 2026 Ele nos encontre como encontrou Daniel. Que 2026 nos encontre como encontrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Que 2026 te encontre fiel. Que 2026 te encontre inabalável. Que 2026 te encontre próspero. Que 2026 te encontre honrado por Deus. Que 2026 te encontre com a sua cabeça erguida, com os seus ombros eretos. Que 2026 te encontre como alguém que não negocia valores. Que 2026 e te encontre como alguém que foi selado para essa geração. Que 2026 te encontre como alguém que foi levantado para governar num tempo de abalo. Que 2026 te encontre, meu amado, como alguém que foi preparado e forjado para liderar no meio da crise. E que 2026 te encontre com o quarto homem da fornalha ao seu lado. Que 2026 te encontre com aquele que te prova no fogo, mas aquele que é contigo no meio do fogo. A fornalha não será o fim, meu amado, será a plataforma de lançamento do povo de Deus. Que 2026 você tenha certeza que o quarto homem da fornalha estará contigo. E se passares pelas águas, elas não te submergirão. E se passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti, diz o Senhor dos Exércitos. Que assim seja, Cristo vive, porque assim disse o Senhor. E os que creem, digam: diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Deus te trouxe aqui porque Ele queria transformar a sua história. Deus tem marcado encontros conosco. Não é uma palavra, eu digo, não é do meu coração, meu amado. Não é palavras de homens. Para onde Deus está nos levando? Só os selados, só aqueles que estão sendo talhados no fogo. Mas você pode ter convicção que 2026 será o teu ano, em nome de Jesus. Será o teu ano. Talvez quando olharam para Sadraque, Mesaque e Abednego, talvez alguém poderia ter dito: não é o ano deles. Estão indo levados à fornalha acesa, é o fim. Mas Deus já estava no futuro dizendo: é o ano desses três homens. É o ano desses três. É o ano deles. A fornalha não pôde os parar. Senhor Jesus Cristo, a fornalha não vai nos parar. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Senhor Jesus Cristo, o Senhor está nos mostrando, Pai, que o caráter ele vai ser muitas vezes provado. O fogo vai muitas vezes nos testar. Mas eu te louvo, Jesus, porque nessa manhã mais uma vez o Senhor está nos ensinando, Pai, que o governo que teve Zorobabel nós também temos, Jesus. Fomos selados para governar em tempos de abalo. Fomos selados, Senhor, para governar no tempo de crise, Jesus. Fomos selados, Jesus, para governar no meio do caos, Jesus. Que nós venhamos a entender nessa manhã, Pai, que governo não está ligado a conforto, Jesus. Que governo não está ligado, Senhor, a um descanso. Mas o Senhor tem nos dito nos últimos cultos, há uma responsabilidade que nos pesa, Jesus. Pai, nós somos os teus filhos, nós somos as tuas mãos dessa geração, nós somos os teus pés, nós somos os teus olhos, Jesus. Nós somos o teu corpo, Senhor, nessa terra, Jesus. Nós somos, Jesus, o que representa, Pai, a tua verdadeira essência. Nós somos como igreja a reserva moral dessa geração. Por isso, Jesus, nessa hora nós nos levantamos para dizer, Pai, que nós viveremos sim, Jesus, a tua vontade. A tua vontade, Pai, para Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez a tua vontade permissiva fosse que eles fossem lançados naquela fornalha.
A tua vontade foi, Pai, que eles passassem pelo fogo, mas também foi tua vontade, Deus, que eles saíssem ilesos, que eles saíssem, Pai, sem as roupas queimadas, sem um cheiro de fumaça. E eu creio, Deus, que é isso que o Senhor tem para nós aqui nesta manhã. É isso que o Senhor tem para nós em 2026, Jesus. Será um ano onde nós veremos o teu cuidado, será um ano onde nós veremos, Pai, o teu agir. Será um ano, Pai, que nós teremos uma palavra para cada dia, que nós teremos, Pai, uma direção para cada dia. Mesmo que o vento bata, Deus, mesmo que a chuva venha, Jesus, aqui estão aqueles que estão com as suas casas sobre a rocha. Aqui estão aqueles que estão, Pai, com os seus pés sobre a rocha. Deus, há um outro na fornalha, Jesus. Oh, Pai, e todos verão, Jesus. Assim como se espantou Nabucodonosor, assim como se espantou o rei, assim como se espantou os governantes, todos irão se espantar quando verem a tua presença em nós, Jesus. Quando verem, Pai, a tua proteção em nós, Deus. Todos irão, Pai, ver a tua mão nos livrando. Todos irão, Pai, ver a tua mão nos guardando, Jesus. Pai, todos irão ver as causas sendo revertidas, Jesus. Todos verão, Pai, os decretos sendo revertidos, Deus. Deus, eu declaro que decretos serão mudados, sentenças serão mudadas, Jesus. Sentenças, causas na justiça serão revertidas. Deus, eu creio nessa palavra. 2026, Pai, nós veremos o Senhor nos tirar da fornalha. Nós veremos o Senhor, Pai, mudar decretos pela nossa fidelidade. Levanta um povo fiel, levanta um povo que não se corrompe, levanta um povo, Pai, que representa a embaixada dos céus. Levanta um povo, Jesus, que representa o teu reino. Levanta um povo, Pai, que representa os teus valores. Levanta um povo, Pai, que de fato é a tua noiva, ataviada para um só noivo, Jesus. Nós fazemos esse compromisso. Se você puder, levante suas mãos e fala: eu me comprometo contigo, Jesus. Vamos lá, não é um voto de tolo. Diga: eu me comprometo contigo em ser fiel, em não me curvar, em não me vender, em não, Senhor, vender os valores, em não ser corrompido, Senhor. Portanto, que nós venhamos a reinar de fato, Pai. Esse é o nosso compromisso contigo nesta manhã, Jesus. E nós dizemos que se cumpra em nós, que se cumpra nas nossas vidas, que se cumpra nas nossas famílias, que se cumpra, Senhor, no seio dessa igreja. Que todos aqui vejam a tua mão, o teu governo, que todos aqui vejam o selo, que todos aqui venham experimentar, Jesus, da tua governança sobre as nossas vidas, porque há um selo, há um anel de selar sobre nós, e nós viveremos, Pai, a tua vontade. Assim oramos, assim declaramos, em o nome de Jesus Cristo. E aqueles que vão reinar com Cristo, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, digam amém. Diga glória a Deus. Diga: eu fui selado para reinar com Cristo. Diga: eu fui selado para este tempo. Diga: eu não vou vender os meus valores. Diga: eu não vou vender o meu prato, a minha primogenitura por um prato de lentilhas. Oh Deus, estamos firmes em Ti, estamos firmes na rocha que é Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amados. O Senhor está no começo de janeiro colocando as coisas no prumo. O Senhor está alinhando os firmamentos, como Ele diz na última quinta-feira, valores estabelecidos, para que você venha experimentar de algo grandioso, de algo poderoso, para que você venha dizer que nada nem ninguém pode te parar. Você pode dizer isso com a sua boca. Diga: ninguém pode parar a igreja do Senhor. A gente cantou isso na abertura do culto e nós vamos terminar cantando da mesma forma. Porque quando nós olhamos para essa história, nós vemos que ninguém pode parar Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim como ninguém vai poder parar eu e você em 2026. Você pode fazer disso o seu hino de todo esse ano. Olha quem está ao seu lado, dê um sorriso e diga: ninguém vai parar a tua vida. Diga: ninguém vai parar a igreja do Senhor. Diga: estamos firmes na rocha. Diga: você é Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha quem está atrás e fala: você é um Daniel nesse tempo. Vamos declarar isso com toda alegria em nome de Jesus. Amém, music, em nome de Jesus. Lourenço, Caldeira, Brant. Aleluia. Aleluia.
Você vai cantar com toda a ousadia do Espírito, amado. Se você puder ficar mais 5 minutos depois, eu dou a bênção e você sai do seu lugar. Amém? Em nome de Jesus. As suas palmas lá em cima. Essa é a ousadia do Espírito. Essa é a ousadia dos selados. Essa é a convicção. Isso é fé, igreja. Não temos medo. Não temos medo. Não nos constrangerão. Somos estrangeiros e temos uma missão. Diga isso. Filhos do homem, se posicionem. Estamos posicionados. No muro não existe posição. Chegou o tempo, chegou a hora. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você pode dar um brado de vitória a Ele aí no seu lugar, de ousadia, de convicção. Filhos do homem, se posicionem. Por quê? Em cima do muro não existe posição. Chegou o tempo, chegou a ninguém pode parar a igreja do Senhor. 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 Levante suas mãos e diga: Senhor, ninguém vai me parar. Diga: porque eu fui selado. Diga: eu fui selado, levantado para governar no meio do abalo. A igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Ninguém pode parar. Vai tomando posse disso, com ousadia, com gratidão. Ei! Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão. com mais convicção, diga: Parar a igreja do Senhor. e as portas do inferno. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. As suas palmas lá em cima com alegria. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nós somos igreja, nós somos noiva. Pode parar a igreja do Senhor. Você pode dar um brado de vitória no nome do Senhor dos Senhores, Rei de Reis. Ninguém pode parar. Senhor Rubens. As suas palmas. Ei. Eu creio. Esse é o povo ousado. Esse é o povo que marcha com fé. Esse é o povo de Deus. Assim no pé no chão. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar
do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes e permanentes. E aqueles que foram selados para governar no tempo do abalo, diga glória a Deus! Bom dia, igreja. Abraça quem está do seu lado e diga: fomos selados para governar em nome de Jesus.